Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Caio Márcio Nogueira Soares, Ivan Leles Bonilha, auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e Tiago Barbosa Cordeiro, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal, Michael Richard Reiners, declaro aberta a 8ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Submeto a ata número 7, de 13 de março, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, para comunicar devolução a Vossa Excelência, processo que trata de prestação de contas de transferência da APAI de Palmeira. O número do protocolo é 152200/12. Obrigado. Está devidamente registrado e, ao mesmo tempo, Excelência, já retirado de pauta e encaminhamento para análise do Pleno. Auditor Tiago Barbosa. Muito obrigado, senhor presidente. Para comunicar sobrestamentos, um sobrestamento na Diretoria de Análise e Transferência dos autos 163.502/2010. Os demais na Diretoria Jurídica, autos 212.93/2013, 88.117/12, 703.365/11, 852.260/12, 661.422/12, 312.625/11, 197.3613, 406.360/11, 814.1513, 571.407/12, 390.863/11, 773.727/12 e 395.7513. Está anotado. Palavra ainda livre. Estou também comunicando retirada de pauta do protocolo 123.128/10, município de Itaperuçu, conforme decisão do Tribunal em 7 de março de 2013. Matéria deve ser analisada pelo Tribunal Pleno. Para o relato da pauta, concedo a palavra a Sua Excelência, o franciscano conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. O forte é jesuíta, meu forte. Está anotado, Excelência. Então, senhor ilustre presidente, conselheiro Nestor Batista, componentes dessa 2ª Câmara. Eu inicio com tomada de conta extraordinária 720.189/11. Ação Social Espíritas Casa da Criança Autília Honória Magalhães. O interessado é Lípio Santos Leal Neto e outros. Essa tomada de contas já foi devidamente julgada na sessão de 30 de janeiro passado, no acordo 73/13 da 2ª Câmara. Mas após o julgamento, a Diretoria de Execuções apontou erro na redação do acordo, necessitando retificação quanto ao nome do gestor das contas, a saber, senhor Elson Pereira Magalhães, e não como constou Elson Pereira Guimarães. Assim, voto pela retificação do acordo 73/13 da 2ª Câmara, para que sejam alterados os itens 1, 3 e 4, fazendo constar o nome correto do gestor, senhor Elson Pereira Magalhães, permanecendo os demais termos inalterados. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Ato de inativação 7269.309, Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba. A aposentadoria integral da servidora Denise Cristina Walter Ribas, ocupante do cargo de agente administrativo da Prefeitura de Curitiba. Tempo de contribuição, 32 anos e 10 meses. Preliminarmente, a diretoria jurídica opinou pela legalidade. O Ministério Público, por diligência, para apurar a eventual contagem em dobro do período em que a servidora trabalhou na Câmara Municipal. O IPMC informou que o referido período foi descontado da contagem. Com o retorno dos autos, apontou a DIJUR, que
que a servidora não teria o tempo de contribuição necessário para se inativar, totalizando apenas 29 anos, 11 meses e 25 dias, e solicitou ao IPMC que fosse editado e publicado novo ato de inativação com novo embasamento legal. Em nova manifestação, o IPMC demonstrou que a servidora contava com 30 anos de contribuição. Em nova análise, destacou a diretoria jurídica que, à época do ato, a servidora possuía 53 anos de idade, não preenchendo o requisito mínimo de idade de 55 anos para se aposentar. O órgão previdenciário novamente apresentou resposta, arguindo que a idade mínima para a aposentação cedeu no ínterim entre a concessão e a presente data, argumento que não foi acolhido pela diretoria jurídica por considerar que o marco para a verificação do preenchimento dos requisitos para se aposentar é a data da publicação do ato concessivo da inativação. Por conta da possível negativa de registro, a diretoria jurídica solicitou nova intimação. O prazo decorreu sem manifestação e a diretoria opinou pela negativa de registro. O Ministério Público, embasado no parecer da diretoria jurídica, opinou pela negativa de registro por entender que não foram preenchidos os requisitos constitucionais na época da publicação do ato de inativação. Após detalhada análise do feito, verifica que assiste razão à diretoria jurídica, pois o requisito constitucional não foi preenchido na data da publicação do ato de inativação. Ressalta que a servidora, na data do ato, não fazia jus ao direito de aposentação. Assim, a proposta de voto, senhor presidente, é pela negativa de registro do ato de aposentadoria. Está em discussão. Aprovado. 638-52710, um processo adiado do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba. A interessada é Esther Taborda dos Santos. Considerando que encontra-se em trâmite nesta Corte o processo de uniformização de jurisprudência protocolado sob o número 34.887/13, que trata de matéria semelhante à tratada nesse processo, solicito, senhor presidente, a retirada de pauta do processo para aguardar a decisão da uniformização. É o voto. Está retirado. Processo de servidor do Tribunal 749-105/12, é um pedido de averbação de tempo de serviço prestado ao Exército Brasileiro de 4 de fevereiro de 1980 a 28 de fevereiro de 1981, do servidor Daniel Cândido da Silva, ocupante do cargo de analista de controle. A Diretoria de Gestão de Pessoas informou que o tempo solicitado consta outro período já averbado na ficha funcional do servidor, como o tempo de serviço prestado sob o regime do INSS. Dijur manifestou-se no sentido de que este período de 1 ano e 25 dias, já averbado na ficha funcional do requerente, passa a constar como tempo de serviço público. O Ministério Público opinou pelo deferimento, acompanhando a diretoria jurídica. E a proposta de voto é pelo deferimento do pedido, acompanhando a instrução do processo. É voto, senhor presidente. Está em discussão. Está aprovado. Prestação de contas anual 175-145/12, Câmara Municipal de Palmeira. O interessado é Max Vida Santos. É uma prestação de contas do exercício financeiro de 2011. Diretoria de Contas Municipais conclui que as contas estão regulares, ressalvando a publicação extemporânea do demonstrativo da despesa com pessoal do Poder Legislativo. O documento juntado não permitiu a identificação da data da publicação, sugerindo à diretoria a aplicação de multa. O Ministério Público acompanhou o posicionamento adotado pela diretoria e a proposta de voto é pela regularidade com ressalva das contas do senhor Max Vida Santos e deixo de aplicar a multa sugerida por entender que houve a publicação do demonstrativo, ainda que extemporânea. Eu voto. Está em discussão. Aprovado. O seguinte é o 200-476-12, Câmara Municipal de Itapejara do Oeste. Prestação de contas, exercício financeiro de 2011. Diretoria de Contas Municipais concluiu pela regularidade com ressalvas, pela publicação e atraso do relatório de gestão fiscal, sugerindo a aplicação de multa administrativa e o relatório de controle interno possui indicação de ressalva.
Ressalta de diretoria de contas municipal que, no contraditório, foi possível verificar que a Câmara está adotando medidas para suprir a deficiência apontada. O Ministério Público acompanha o entendimento da diretoria e a proposta de voto é pela regularidade com ressalva das contas do senhor Aldicir Biolchi, e deixo de aplicar a multa cedida por entender que houve a publicação dos demonstrativos referidos, ainda que extemporânea. Eu voto. Está em discussão. Aprovado. O próximo é a prestação de contas da Prefeitura de Curitiba. O processo é 165.690/11, que eu solicito, senhor presidente, adiamento. Está adiado. 167.010/12, município de Farol, prestação de contas do exercício financeiro de 2011. Diretoria de Contas Municipais concluiu pela regularidade, ressalvando a falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério. Destacou que o percentual alcançado foi de 59,94%. O Ministério Público também opinou pela regularidade com ressalva. Entendo que a ressalva indicada pode ser retirada aplicando-se a súmula 8, pois, conforme se extrai do contraditório, o empenho emitido em 2012 para pagamento aos profissionais do magistério se deu antes da decisão de primeiro grau, fato que caracteriza o feito como sanável, ele confere regularidade. Assim, eu voto no sentido de que se emita parecer prévio recomendando a regularidade das contas da senhora Dirnei de Fátima Gandolfi Cardoso. Voto. Está em discussão. Aprovado. O seguinte é um que diz respeito ao nosso colega Ivan, que é o 181.420/12, que é do município de Jacarezinho. Prestação de contas, exercício financeiro de 2011. A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela regularidade, ressalvando a falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios, notificados entre 4 de maio de 2000 a 1º de julho de 2010. Foi convertido em ressalva após se constatar que a falha foi corrigida, porém no exercício de 2002. E o relatório do controle interno possui indicações de ressalva. Faz ainda a diretoria recomendações ao município. O Ministério Público acompanhou a unidade técnica. Entendo que a ressalva quanto à falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios notificados pode ser retirada, aplicando-se a súmula 8 desta Casa, visto que a falha foi corrigida antes da decisão de primeiro grau. Assim, eu voto no sentido de que se emita parecer prévio recomendando a regularidade com ressalva das contas da senhora Valentina Helena de Andrade Tonetti, em função do item relatório do controle interno, possui indicação de ressalva, com determinação para evitar a reincidência das ressalvas apontadas e ainda com as recomendações feitas pela diretoria. Eu voto. Está em discussão. Aprovado. O seguinte é 187.283/12, município de Adrianópolis. Prestação de contas e exercício financeiro de 2011. Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela regularidade, ressalvando a falta de aporte para o regime próprio de previdência social, convertido em ressalva, após constatar que os aportes foram efetuados, mas através do elemento da despesa 71, que diz respeito à amortização de dívida contratual, quando deveriam ocorrer através do elemento de despesa 97, relativa ao aporte para a cobertura do déficit atuarial do regime de previdência. O Ministério Público acompanhou o entendimento da diretoria e a proposta de voto é no sentido de que se emita parecer prévio recomendando a regularidade com ressalva das contas do senhor João Manuel Pampanini. Eu voto. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, é que constava na pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e os demais membros dessa segunda Câmara. Agradeço ao conselheiro Caio Márcio. Registro também, acompanhando a sessão desta tarde, do destacado advogado do Paraná e, por que não dizer, do Brasil, doutor Cristiano Rotz. Seja bem-vindo. E concedo a palavra à Sua Excelência, o conselheiro Ivan Leles Bonilha. Senhor presidente, demais presentes a esta sessão de Câmara,
primeiro processo que tenho na pauta é o 814679/12, da servidora do quadro de pessoal desta Corte, Ângela Maria Colli, lotada na Secretaria da Primeira Câmara, formulou requerimento para solicitar a concessão de abono de permanência de acordo com a Emenda Constitucional 41. O Paraná Previdência, os segmentos instrutivos aqui da Casa, como a Diretoria de Gestão de Pessoas e a Diretoria Jurídica, bem assim o Ministério Público, através do parecer, acompanhando as instruções, e o órgão previdenciário, manifestou-se pelo deferimento do pedido, entretanto, com a juntada da cópia do documento de identidade da servidora, para que não haja nenhuma dúvida em relação a cumprimento de todo o percurso instrutório. E assim, diante das instruções, observa-se que a servidora faz jus à percepção do abono de permanência e deixo de acolher a providência sugerida pelo MP, de juntar o documento de identidade, considerando que dos registros funcionais de servidora já consta a data do seu nascimento. Sendo assim, voto pela concessão do abono de permanência à servidora Ângela Maria Colli a partir de 8 de dezembro de 2012. O relatório com voto, presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 60.2445/11, um relatório de inspeção realizada pela DCM no município de Jardim Olinda, referente ao exercício 2011, em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização para avaliar a atuação do controle interno, bem como a consistência, fidedignidade e a legalidade da receita e da despesa daquele município. O relatório preliminar pontuou 8 situações a serem esclarecidas e delineadas. Primeiro, deixar de apresentar no prazo fixado pela instrução normativa as informações por meio do SIM-AM e do SIM-AP. Segundo, divergência entre os valores do passivo financeiro e passivo permanente do balanço patrimonial. Terceiro, quadro de pessoal, recebimento de horas extras indevidas por servidores integrantes do quadro de comissionados. Quarto, quadro de pessoal no item reembolso efetuado em folha de pagamento sem comprovação dessa despesa. O quinto, pagamento de dívidas diárias em folha de pagamento com ausência da comprovação. Sexto, adiantamento de salário caracterizado como acréscimo salarial. Sétimo, ausência de controle de combustível e frota e atuação deficiente do controle interno. Foram apontados como os responsáveis os senhores Juraci Paes da Silva, o prefeito, e Luiz Renato Vaz, da contabilidade, bem como Márcia Regina da Silva, responsável pelo controle interno. Há um minudente voto, senhor presidente, onde se estabelece pormenorizadamente cada um dos 8 itens já citados, e após a análise do que foi o contraditório do município, a unidade técnica, acatando parcialmente as justificativas apresentadas pelo inspecionado, posicionou-se pela regularidade dos achados 2 e 3, que são, respectivamente, divergências entre os valores do passivo financeiro e passivo permanente do balanço patrimonial do SIM-AM e recebimento de horas extras indevidas por servidores que pertencem ou pertenciam ao quadro de comissionados. E pela conversão em ressalva do achado de número 8, que é a atuação deficitária do controle interno. Então, se voltou atrás e achou que não foi deficitária a atuação do controle interno. Pela conversão em ressalva com aplicação de multa dos achados 1 e 7, que são, respectivamente, o deixar de apresentar no prazo fixado as informações
do SINHA-M e do SINHA-P, de acordo com a instrução normativa desta Corte, de 2011, a número 53, e a ausência de controle do combustível e da frota, que depois foi implementado pelo município, pela administração. E pela irregularidade com aplicação de multa dos achados 4, 5 e 6. Quais eram esses achados? Reembolso em folha de pagamento sem comprovação de despesas, pagamento indevido de diárias em folha de pagamento, ausência de comprovação e adiantamento de salário caracterizado como acréscimo salarial. Esses itens, portanto, permanecem como irregularidades e consequente aplicação de multa. O Ministério Público, através do parecer, aderindo ou acatando as conclusões da DCM, manifestou-se pela aprovação parcial do relatório, sem prejuízo à adoção das medidas sugeridas. E, inexistindo, senhor presidente, qualquer óbice ou qualquer situação que possa não recomendar as conclusões tomadas pela DCM e compartilhadas pelo Ministério Público, tenho que o presente relatório de inspeção comporta aprovação parcial nos termos da conclusão ou da instrução conclusiva da unidade técnica. De toda sorte, uma observação deve ser feita em relação aos achados 4, horas extras, como reembolso, o 5, diárias pagas sem previsão legal, e o 6, adiantamento como antecipação de salários. O que ocorre é que o inspecionado se limitou a justificar em fatos tais pagamentos, deixando de fazê-lo quanto embasamento jurídico, ou seja, dizendo que era uma necessidade, uma premência, enfim, uma situação fática que se impunha e que ele deveria lançar mão desse dispositivo, mesmo que sem estar convencido ou sem estar plenamente decidido de que havia algum fundamento legal para tal ato. Em outras palavras, ainda que haja uma justificativa nos fatos, os pagamentos permanecem sem amparo normativo. Conforme observou a unidade técnica, o achado 4, horas extras lançadas indevidamente como reembolso, permanecem em desconformidade com o ordenamento, uma vez que a entidade não encaminha o dispositivo legal que regulamenta o pagamento de horas extras e, ainda, porque foram pagas indevidamente horas extras com o título de reembolso salarial a servidores comissionados, que, por sua natureza, não podem ter ou excluem o cumprimento dessa carga horária a mais. Quanto ao achado 5, diárias pagas sem previsão legal, o desacordo com o ordenamento reside no fato de que o inspecionado deixou de apresentar os processos de concessão de diárias, relatórios de viagem, bem como as justificativas para o pagamento fora do prazo, demonstrando a situação de excepcionalidade e emergência. Bem assim, não tomou qualquer providência para regulamentação da matéria. No que se refere ao achado 6, adiantamento, antecipação de salários, os lançamentos ocorreram em desconformidade com as normas de contabilidade pública e principalmente em desacordo com a resolução 1903/04 desse tribunal, que respondeu a uma consulta pela impossibilidade de se fazer adiantamento dos subsídios aos agentes políticos, bem como da remuneração dos servidores ou empregados públicos antes da efetiva contraprestação dos serviços à administração pública, sob pena de violação das etapas de execução de despesa, consignada na Lei Orçamentária Federal, nos termos dos pareceres números 338 e 2594, respectivamente, da Diretoria de Contas Municipais e da Procuradoria do MP. Em razão disso, considerando-se que o parágrafo 1º do artigo 89 da Lei Complementar 113 considera a lesão ao erário pagamento de vencimentos, subsídios, proventos, pensões diárias ou remuneração a qualquer título em descumprimento com as normas legais e que o caput do dispositivo em referência estipula a aplicação de multa para os casos de lesão ao erário, entendo configurada a subsunção do fato à norma, impondo-se o emprego da multa em destaque, pois, conforme já mencionado, os achados 4, 5 e 6 constituem pagamentos realizados em desacordo com normas legais. Considerando ainda que existem 3 achados que tratam de assuntos similares, ou seja, o dispêndio de recursos públicos no pagamento de servidores sem amparo normativo, e que o objetivo principal desta reprimenda é justamente coibir a reincidência da hipótese, entendo razoável que a multa seja fixada em seu percentual mínimo, isto é, 10% sobre o valor do dano,
para cada um dos 3 achados, individualmente, nos termos do que dispõe o artigo 89 da Lei Complementar 113. Para facilitar a oportuna execução do julgado, recordo que a base de cálculo da multa em questão consta do relatório de inspeção, achados 4, 5 e 6, campo quantificação. A solução, portanto, está na aprovação parcial desse relatório de inspeção, sem prejuízo às multas propostas pela unidade técnica e corroboradas pelo Ministério Público, acrescido da multa prevista no artigo 89 da Lei Orgânica, que fixa em 10% sobre o valor do dano. Diante do exposto, acato as conclusões da diretoria da DCM e MP e voto pela aprovação parcial do relatório de inspeção, que integra o presente protocolado, determinando: achado número 1, aplicação de multa de responsabilidade do senhor Juraci Paes da Silva. Achado número 4, aplicação de multa pelo descumprimento de determinação dos órgãos deliberativos desta Corte. Também aplicação multa fixada em 10% sobre o valor do dano pelo pagamento de despesas com pessoal em desconformidade de coordenamento. Isto tudo de responsabilidade de Juraci Paes da Silva. Achado número 5, aplicação de multa pelo descumprimento de determinação desta Corte e também aplicação de multa de 10% a Juraci Paes da Silva. Achado número 6, também aplicação de multa fixada em 10% do valor do dano pelo descumprimento de determinação desta Corte e pelo pagamento de despesas com pessoal em desconformidade de coordenamento jurídico. Responsabilidade do senhor Juraci. Bem assim, o achado número 7, com aplicação de multa. E, por fim, observância o que dispõe os parágrafos 3º e 5º do artigo 267 do Regimento Interno, que estabelece que, ao apreciar processos relativos às auditorias, inspeções e monitoramentos, o relator, na oportunidade do exame das contas, será verificada a conveniência de renovação da determinação das providências que tratam o inciso 2º do caput, com visa a aplicar oportunamente, se for o caso, as sanções previstas no artigo 87 da Lei Complementar, e para evitar decisões conflitantes, determino que a diretoria de protocolo traslade uma cópia destas decisões nos autos de prestação de contas do prefeito sob o protocolo 184047/12. É o relatório com voto, presidente. Está em discussão. Conselheiro Bonilha, só a título de extravasar um pouquinho, o voto de Vossa Excelência é irretocável. Eu apenas me ponho a pensar, primeiro, nós, tribunal, não é? Somos os zeros e vezeiros, pelo menos ultimamente, em fazer auditorias ou inspeções em municípios pequenos. Esse aí tem 1.500 habitantes. Por uma falha, com certeza, não sei se não tem advogado ou não tem um contador no município, não se fixou diária para viagem. Como é que alguém pode viajar de Nova Olímpia, que é lá perto de Paranavaí, para Curitiba, se não tiver um ressarcimento da despesa? É um município que, com absoluta certeza, vive do Fundo de Participação dos Municípios, que é uma verdadeira aberração, mas é verdadeiro. Vossa Excelência se ateve a inspeção, claro, ao que os técnicos, Jardim Olinda, não é? Eu falei outro nome, não é? Mas é Jardim Olinda. Mas eu fico pensando, se o prefeito não pode vir a Curitiba atrás dos secretários, atrás de uma liberação financeira, porque alguém não fixou a diária, é um outro absurdo. Bom, ele se omitiu porque não podia vir, não tinha como ter ressarcimento. Então, apenas estou fazendo este breve comentário, porque raramente nós vemos inspeções ou auditorias, não é? Em Cascavel, em Maringá, em Londrina, em Jacarezinho, em Foz do Iguaçu, não é? Mas vemos em Jardim Olinda. Apenas esta colocação e uma preocupação que eu faço. Não tenha dúvida, presidente, que há da minha parte uma expectativa muito grande em exercer o mesmo cuidado e a mesma diligência em relação aos grandes municípios do Estado. Ainda em votação, está aprovado o voto do conselheiro Bonilha. Terceiro, senhor presidente, é o processo 15.7961/12,
uma prestação de contas do prefeito do município de Porto Vitória, relativamente ao exercício 2011, encaminhada pelo senhor Kurt Nielsen Júnior. Orçamento para o exercício deste ano de 2011, que acabei de citar, era da ordem de R$ 9.766.000, de acordo com a lei orçamentária. Primeiro exame, a DCM apontou ou questionou o recebimento de subsídios acima do valor devido por parte do presidente da Câmara e do vice-prefeito, bem como o fato de o responsável pelo controle interno ser ocupante de cargo comissionado. Já uma situação já de grande debate e recorrente nesta Corte. Oportunizado o contraditório, o responsável procurou afastar os apontamentos da unidade técnica mediante a apresentação de justificativas e documentos. Sua primeira ocorrência esclareceu que durante o período de 8 de abril de 2011 a 24 de abril do mesmo ano, o senhor Everaldo dos Santos, presidente da Câmara, substituiu o prefeito afastado por motivo de licença de saúde, fazendo jus ao recebimento do valor de R$ 3.586,60 durante o período. Da mesma forma, restou demonstrado que o vice-prefeito, o senhor Francisco Xavier Kampmann, assumiu o cargo de prefeito municipal no período de 26 de julho a 18 de agosto, aí quase 20 dias, por ocasião das férias do titular, fazendo jus ao recebimento de R$ 3.139,79. Em relação à segunda ocorrência, informou que o servidor responsável pelo controle interno, o senhor Jonathan Ângelo Ribeiro, ocupa cargo efetivo na função de auxiliar administrativo, nomeado através da portaria número 009/95, de fevereiro de 95, fato que poderá ser confirmado em consulta ao sistema Alcinha-P, as de pessoal do Poder Executivo do município. Em nova análise, a Diretoria de Contas Municipais, DCM, após examinar os documentos apresentados pelo interessado, considerou sanadas as restrições apontadas no exame inicial. Portanto, a unidade técnica manifestou-se pela regularidade das contas, no que foi acompanhado pelo MP. DCM e MP, portanto, estão uniformes no sentido de julgar a regularidade. Sobre as restrições inicialmente apontadas pela unidade técnica, estou devidamente esclarecido que durante o período de análise, o presidente da Câmara e o vice-prefeito substituíram o prefeito, respectivamente em períodos de licença por motivo de saúde e de férias, fazendo jus, portanto, à percepção dos valores mencionados na instrução. Do mesmo modo, em relação ao servidor responsável pelo controle interno, estou comprovado que o mesmo ocupa cargo efetivo junto ao município, em conformidade com a orientação desta Corte. Ante o exposto, acompanhando os opinativos da unidade técnica e órgão ministerial, com fundamento no inciso 16, inciso 1º da lei complementar, voto pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade das contas do prefeito municipal de Porto Vitória, senhor Kurt Nielsen Júnior, para o exercício financeiro 2011. Senhor presidente, acho que é uma questão interessante até, porque eu fui, de alguma forma, eu já fui sujeito ativo de um cenário como esse. Foi feita uma alteração na lei orgânica do município em 2008, do município de Curitiba, em março de 2008, se incluiu no texto da lei orgânica e depois houve uma ADIM, não foi dada liminar e no mérito se julgou a favor da ADIM para excluir essa alteração. E a alteração foi a seguinte: na impossibilidade, na ausência do prefeito, na impossibilidade do prefeito, ou ausência do vice-prefeito, do presidente da Câmara, enfim, de todos os membros da mesa da Câmara, substituiria, eventualmente, o procurador-geral do município. Foi uma emenda que foi feita na lei orgânica e, na época, foi contestada por uma ADIM, por um partido
que não obteve a liminar, e depois de 2 ou 3 anos foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo. Muito embora no Rio Grande do Sul, município de Porto Alegre, se tenha a mesma alteração, e foi julgado constitucional. Mas o que aconteceu foi que em maio o prefeito viaja, o vice-prefeito não pode assumir porque seria candidato naquele ano. A mesma ocorre com os vereadores que compõem a mesa da Câmara. E o procurador-geral do município assume. E eu assumi a prefeitura por 12 dias. Aliás, assunção essa que sequer foi desfeita pelo Judiciário, porque estava valendo uma decisão do Judiciário que reconhecia a validade daquela provisória, temporária e precária investidura. E me lembrei aqui que, então, faria jus ao salário de prefeito naquela época, muito maior do que a remuneração do procurador-geral do município. Mas nunca pedi esses 12 dias. Não vou pedir, porque considero a honra de ter vivido um episódio pitoresco, até como esse, muito maior do que qualquer recompensa financeira, uma maior responsabilidade que possa ter tido naquele momento. E vejo muitas contas do município por 4, 5, 6, 7, 12, 20 dias, eles fazerem essas remunerações. Não vejo um espírito cívico muito apurado num vereador que, ao substituir eventualmente o prefeito, que todo vereador, se está na política, no município do interior, não me venha com lorotas, mas pretende um dia ser prefeito, não se sinta homenageado. E pedir esse recebimento de subsídios a maior me parece de uma falta de civismo muito grande, que deveria se fixar, inclusive, esse pedido na porta da entrada da Câmara Municipal. É um relatório com voto, presidente. Está em discussão. Está aprovado o voto de Vossa Excelência, e com os cumprimentos, mais uma vez, porque Curitiba viveu 12 dias de intenso dinamismo e nós tivemos uma Curitiba altamente democrática naquele período. Senhor presidente, reza a prudência que a gente não divague, às vezes, no relatório de um voto. E eu sempre esqueço isso, e sempre esqueço que a Vossa Excelência é presidida. Então sempre sou pego no contrapé nesses xistes. Mas foi interessante, presidente. Inclusive, eu fui 2 vezes ao Jardim Gabineto por cerimônias distintas, um negócio de plantação numa garagem, a outra para uma escola de excepcionais, assunto da minha especial atenção. E na volta do prefeito, o que se falava é que iriam se fazer uma lista para cindir o Jardim Gabineto do município de Curitiba, e já teria com certeza um candidato a prefeito, né? De tanto que eu fui lá no Jardim Gabineto naquela semana. Foi uma experiência interessante. Mas longe de qualquer xiste, devo dizer a Vossa Excelência que eu gostaria, e muito, de ter sido prefeito de Curitiba um dia. Vossa Excelência foi por 12. E é uma honraria que poucas pessoas têm na vida. É verdade. Só a assinatura no livro lá já emociona. Processo 21.8839/12 é uma prestação de contas do prefeito do município de São Jerônimo da Serra, relativo ao exercício financeiro de 2011, caminhada pelo seu prefeito, o senhor Carlos Sutil. O orçamento de São Jerônimo da Serra foi, para 2011, da ordem de R$ 15.987.650, aprovado pela lei do orçamento. No primeiro exame, a DCM evidenciou apenas o atraso na entrega dos documentos que compõem a prestação de contas, situação que apenas enseja a aplicação de multa administrativa. Oportunizado contraditório, o prazo transcorreu sem que houvesse qualquer resposta, de modo, senhor presidente, que com os pareceres da DCM e do Ministério Público absolutamente convergentes na regularidade das contas, restando apenas esse atraso no protocolo, uma situação objetiva, atraso
na apresentação dos documentos, que é o único apontamento feito pela DCM e também pelo Ministério Público, eu voto pela emissão de parecer, pelo prévio, pela regularidade com ressalva, em razão apenas do atraso no encaminhamento da prestação de contas, aplicando, senhor Carlos Sutil, a multa administrativa correspondente. É o relatório com voto. Está em discussão. Aprovado. Há um processo, presidente, o 20.0859/12, prestação de contas do prefeito municipal, encaminhada pela senhora Veralice Pazotti, prefeita do município de Centenário do Sul, orçamento 2011. O município de Centenário teve um orçamento no valor de R$ 16.394.603,86. Em seu primeiro exame, a Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela irregularidade das contas em razão dos seguintes aspectos: no orçamentário, resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas; no patrimonial, valores do ativo ou passivo financeiro do balanço patrimonial do CIAM e contabilidade não conferem; e a recomendação, diante do que os valores do ativo e passivo permanente do balanço da contabilidade do CIAM também não são conferentes. Oportunizado o contraditório, o responsável apresentou petição. Em manifestação conclusiva, a DCM consignou o seguinte: aspectos orçamentários, resultado financeiro deficitário, que ainda restou sem regularizar o valor de R$ 140.932,24, apresentado como cancelamento de restos a pagar em função de estarem registrados na fonte 03000, restos a pagar do exercício anterior. E também nos aspectos patrimoniais, valores do ativo e passivo financeiro do balanço patrimonial do CIAM e contabilidade não conferirem, também uma situação que restou não regularizada, apesar da alegação da defesa. A entidade não apresentou nenhum documento que comprove que foram tomadas medidas cabíveis visando sanar a irregularidade apontada no primeiro exame. Diante disso, entendemos que a irregularidade do item se manteve. Em razão disso, a unidade técnica manifestou-se pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, uma vez que o gestor não atendeu ao que determina a Lei Complementar 101 e a 4.320, sugeriu também a aplicação de multas previstas no artigo 5º, inciso 3º e parágrafo 1º da Lei 10.028 e no artigo 87, inciso 3º, parágrafo 4º da Lei Complementar Estadual. Bem assim, recomendou a adequação do sistema de contabilidade ou a realização de ajustes no sistema CIAM no exercício seguinte para a harmonização das demonstrações. O MP acompanhou a unidade técnica e da análise das contas de 2011, de acordo com a Instrução Normativa 63 desta Corte, abrangendo aspectos globais, orçamentários, patrimoniais, financeiros, contábeis e operacionais. Após examinar a documentação e as justificativas apresentadas em sede contraditória, a DCM manifestou-se conclusivamente pela emissão de parecer prévio pela regularidade e, no mais, a unidade técnica reitera a recomendação inicialmente proposta para se adequar ao sistema de contabilidade ou a realização de ajustes no CIAM no exercício seguinte para os demonstrativos. Senhor presidente, acatando, portanto, os pareceres, as instruções técnicas e o parecer do MP, com fundamento no artigo 16, inciso 3º, a linha B, parágrafo 3º da Lei Complementar 113, no artigo 248, inciso 2º do Regimento Interno, voto pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas relativas ao exercício 2011, de responsabilidade da prefeita, senhora Veralice Pazotti, com aplicação à gestora da multa prevista no artigo 87, inciso 3º, parágrafo 4º da Lei Orgânica, sem prejuízo à recomendação de adequação do sistema de contabilidade, com ajustes no CIAM no exercício seguinte para a harmonização já referida. É o relatório com voto, presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, era o que tinha para esta tarde. Agradeço. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra
Sua Excelência, auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, tem o primeiro processo da pauta, senhor presidente, 190888710. Eu incluí esse processo por equívoco, porque eu ainda preciso fazer uma diligência, eu solicito a retirada de pauta. Está retirado. Processo 290-587-12 trata da inativação do senhor Oliveira Souza de Almeida, no cargo de agente de apoio do Fundo Estadual de Saúde do Paraná, FunSaúde. A diretoria jurídica entende que a aposentadoria do servidor ocorreu com observância dos dispositivos legais, razão pela qual opina pela legalidade de registro. Por sua vez, o Ministério Público manifesta-se pela negativa de registro, tendo em vista a transmutação do emprego em cargo público por força da Lei Estadual 10.219 de 92, que estaria eivada de inconstitucionalidade nos termos da ação direta 1695-2, pela qual o Supremo Tribunal Federal definiu que a abrangência do artigo 70 seria aplicável apenas, quer dizer, que o artigo 70 seria aplicável apenas aos servidores concursados. E a lei prevê que os atuais servidores da administração direta e das autarquias, ocupantes de empregos com regime jurídico definido pela consolidação das leis do trabalho, terão seus empregos transformados em cargos públicos. Esta lei que é de 92. O tribunal já se debruçou sobre essa matéria e no acórdão 14/2006 uniformizou o entendimento de que as contratações fundamentadas no artigo 70 da Lei 10.219, em homenagem aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, esses atos, essas admissões devem ser consideradas legais. E aqui no caso, além de haver essa decisão, não se trata da admissão, mas da aposentadoria. Quer dizer, então transcorridos tantos anos e havendo o recolhimento da contribuição, etc., eu entendo que não apenas por esse argumento já afirmado pelo tribunal, como por tudo que foi feito, então em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e, seguindo o entendimento desse tribunal, vota pela legalidade de registro. Legalidade. Processo 3228111, pensão por morte concedida pelo município de Guarapuava à senhora Helena Valczak, na qualidade de companheira, e ao senhor Laudomiro Lucas Barbosa dos Santos, filho menor do ex-servidor Laudomiro Barbosa dos Santos, falecido em 8 de setembro de 2010. A diretoria jurídica entende ser insuficiente a prova de configuração da união estável, feita exclusivamente por meio de declarações com reconhecimento de firma e por documentos que demonstram o mesmo endereço da residência da interessada e do ex-servidor. Desse modo, manifesta no mérito pela negativa de registro. Contudo, para sanar a falha apontada, propõe nova diligência com vistas à obtenção de provas mais robustas do relacionamento entre a ex-servidora e o interessado. Eu entendo ser absolutamente razoável a cautela apresentada pela diretoria jurídica. No entanto, o próprio Poder Judiciário apresenta decisões que dispensam a medida proposta. Nesse sentido, quanto à questão da prova exclusivamente testemunhal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que entre os meios de prova admitidos não cabe ao juiz fazer distinções inexistentes da lei. Segue a transcrição. Aí eu transcrevo a ementa da decisão no recurso especial 783697 Goiás, relator ministro Nilson Naves. E diz o seguinte: pensão por morte, união estável, prova exclusivamente testemunhal, possibilidade, artigo 131, 332 do Código de Processo Civil, e continua então a ementa, que eu me permito, se for necessário alguém solicitar, eu estou à disposição. Do mesmo modo, quanto à necessidade de efetiva demonstração de dependência econômica, também esta é presumida no caso de união estável, conforme entendimento que trago, transcrevo a ação no caso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, senhor presidente, eu estou diante da tese suscitada, entendendo que não só, nesse caso, não só há declarações de testemunhas, como também há comprovante residencial, evidenciando que os dois residem, têm o mesmo endereço. E, portanto, diante da jurisprudência e diante dessas evidências, eu estou deixando de acolher a proposta de diligência
e já então propondo que a unidade técnica e o Ministério Público se manifestem no mérito, submeto esse meu entendimento ao colegiado, tendo em vista a tese suscitada pela diretoria jurídica, a fim de que então essa tese que trago possa ser referendada pelo colegiado. Está em discussão. Conselheiro Ivan Bonilha. Qual a divergência que ocorre? A divergência é que a unidade técnica entende que não se pode reconhecer a união estável, esse tribunal não pode reconhecer a união estável diante de apresentação de declarações firmadas por testemunhas e, no caso aqui, há também comprovação de que os dois residem no mesmo endereço. E a unidade técnica está entendendo que deve o tribunal buscar provas mais robustas. Eu estou entendendo que essas já são suficientes. Que não é a opinião do Ministério Público. O Ministério não. Senhor presidente, o Ministério Público não se manifestou nos autos. Nesse caso, não. No seguinte, eu tenho a manifestação do Ministério Público, é um caso semelhante, no processo seguinte, em que o Ministério Público entendeu que deveria haver apresentação de provas mais robustas. Se bem que no caso seguinte, não há essa comprovação de endereço. Aqui há as duas coisas. Há a declaração da testemunha e há, pelo relato, e há comprovação de mesma residência. Então, eu acho até que essa questão da prova não é exclusivamente testemunhal aqui nesse caso, além de tudo, né? Porque há declaração de pessoas e há também a comprovação de mesmo endereço. Né? Então, eu estou rejeitando a diligência, mas estou submetendo ao colegiado exatamente para que os demais conselheiros possam eventualmente discordar do relator e dizer, não, essas provas não são suficientes. Então, mas eu entendo que são Vossa Excelência entende que mesmo endereço é coabitação, e coabitação é prova de união estável. A coabitação e mais a declaração das testemunhas de que já viviam em união estável, esse conjunto probatório, aqui no caso, para mim, nesse caso específico, é suficiente para demonstrar a união estável, conforme jurisprudência que trouxe, né? Decisões do STJ e decisão, aqui no caso, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu vou pedir vistas, presidente. Com vistas ao conselheiro Ivan Bonilha. Então, no caso seguinte, senhor presidente, o 542.04311, pensão por morte concedida pelo município de Almirante Tamandaré, aqui também se discute a questão da prova testemunhal. Então, eu consulto o ilustre conselheiro Ivan Bonilha, se também Então, vistas ao conselheiro Bonilha. O processo seguinte, 70.280.13, pensão concedida à senhora Sueli Helena Alvarenga Costa Escorzin e ao senhor Marco Alvarenga Costa Escorzin, respectivamente, viúva e filho menor do ex-servidor Sérgio Escorzin, falecido em 18 de 1 de 2010. Conforme manifestação da diretoria jurídica, peça 5, a presente pensão já foi julgada legal, conforme decisão definitiva monocrática número 87510. Os presentes autos se destinam à análise da alteração do valor dos proventos em decorrência da portaria 333, Ministério da Previdência, que elevou o maior benefício do regime geral de previdência, balizador do cálculo da pensão. Desse modo, o benefício inicialmente concedido pelo valor de R$ 4.774,20 foi majorado para R$ 4.789,46, R$ 100 e alguns cento e poucos reais a mais. A diretoria jurídica manifesta-se pelo não conhecimento da presente revisão de proventos, uma vez que não houve alteração do fundamento legal do ato. O Ministério Público, no mesmo sentido, e eu então, trago a colação ao artigo 71 da Constituição, que diz que cabe o controle externo a cargo do tribunal, exercício com auxílio do Tribunal de Contas, ao qual cabe apreciar para fins de registro a legalidade dos atos, etc., ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Então, nesse sentido, acompanho as manifestações e proponho que o tribunal entenda que isso aqui não está sujeito à análise do tribunal e, portanto, não conheça da presente revisão, não conheça do presente processo. Está em discussão? Aprovado. E, portanto, determina o encerramento do processo e o arquivamento. Senhor presidente, era o que tinha a relatar. Agradeço a atenção. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente, senhores julgadores, senhor procurador. Tenho em pauta a prestação de contas municipal, processo 146.507/2008,
que trata das contas do senhor Nedson Luiz Micheletti, prefeito de Londrina, no exercício financeiro de 2007. A instrução da Diretoria de Contas Municipais, conclusivamente, após 3 oportunidades em que o responsável apresentou justificativas, no sentido de que as contas estão irregulares em razão de 3 itens: falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS e ou regime próprio, falta de inscrição de dívida fundada e ausência de pagamento dos precatórios notificados antes de julho de 2006. Em relação à falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento, o responsável apresentou defesa, em relação ao valor de R$ 55.855, que consta na tabela da instrução como INSS a repassar retiro de terceiros, alegou que foram realizados diversos pagamentos, conforme demonstrativo que apresentou, afirmou que o saldo pendente de R$ 28.318,12 dependeria do fechamento de conciliação ou de outros procedimentos e que, após o encerramento desse trabalho, se ficasse constatada a existência de valores a recolher, seriam prontamente recolhidos, uma vez que o saldo dessa consignação estava depositado na conta corrente citada na Caixa Econômica Federal. Complementou a defesa, alegando, conforme quadro que apresentou, que os valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS ou regime próprio, apontados no valor de R$ 93.855,75, foram regularizados da seguinte forma. E aí, então, consta a tabela com vários documentos, pagamentos, e conclui: considerando que em 25/7/2008 a conta consignações INSS repassar retiro de servidores ativos apresentou saldo zero, comprovando que o valor indicado como pendente foi regularizado através de repasse para o INSS, ajuste devido ao lançamento de consignação em conta indevida e ou regularização de lançamentos efetuados através de conta realizável, solicitou a regularização do item. A Diretoria de Contas Municipais faz a seguinte análise: quanto ao valor de R$ 93.855,75 consignado como INSS a repassar retiro dos servidores ativos, embora a parte alegue a regularização e repasse dos valores consignados durante o exercício seguinte, observa-se pelos dados do SIM-AM de 2008 que permaneceu um saldo de R$ 21.844,19 ao final deste. Referente ao valor de R$ 55.855,01 consignado como INSS a repassar retiro de terceiros, não houve apresentação de novos argumentos. Cabe ressaltar o aumento de saldo da conta ao final do exercício seguinte para R$ 304.246,77. Diante do exposto, entende pela manutenção da irregularidade. Quanto à falta de inscrição da dívida fundada, na primeira análise, a unidade constatou que o município contratou operação de crédito, mas não efetuou o respectivo registro na dívida fundada, implicando demonstração incorreta da dívida consolidada e da falta de atendimento dos limites de endividamento determinados em resolução do Senado Federal. Mais especificamente, foram encontradas divergências entre o comprovante de pagamento de precatórios emitido pelo Tribunal de Justiça e a contabilidade do município. Quer dizer, começa num sentido e termina no outro a instrução. No contraditório, o responsável enviou uma série de documentos com o intuito de regularizar o item, solicitação de baixas ao tribunal, comprovante de pagamentos precatórios, razões de contabilidade relativas às inscrições e ou baixas na dívida fundada, informando que as irregularidades haviam sido todas sanadas. A instrução da diretoria é no sentido que as certidões pedidas pelo Poder Judiciário, ora somente pela assinatura do credor, dando por recebido o valor, através das certidões foi possível verificar abaixo de vários precatórios. Todavia, permanece pendente de comprovação os precatórios identificados no quadro, um precatório no valor de R$ 1.672,57 e outro R$ 1.554,87. Aqui diz a instrução que faltou identificação do recebedor na nota de liquidação em relação ao primeiro precatório e em relação ao segundo, não foi apresentado qualquer documento dando pelo recebimento por parte do credor, bem como sua baixa pelo Poder Judiciário. Mantém, então, a irregularidade à instrução. E o terceiro item é a ausência de pagamentos precatórios notificados antes de julho de 2006. Aqui
o responsável apresentou o relatório da situação dos precatórios notificados antes de julho de 2006, afirmando que vários foram quitados, o que demonstraria o esforço da administração. Quanto aos que não foram pagos, alegou que existem casos de parcelamentos, como da credora citada, e também casos que estão sob júdice, como o caso do Yacht Clube de Londrina. A Diretoria de Contas Municipais analisa que, embora a parte tenha informado a quitação de parte dos precatórios e parcelado outros, não foram localizados documentos que evidenciassem tais ações para uma série de precatórios listados no quadro, aqui realmente uma infinidade de precatórios, motivo pelo qual a unidade considera mantida a irregularidade. A instrução considera regularizados alguns itens: movimentação de recursos em instituição financeira privada, movimentação de recursos em instituição aqui no Banco Itaú, é um outro item, inconsistências nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições credoras, ausência de pagamento da dívida fundada, confissão de dívida com regime próprio e falta de aplicação do índice mínimo e manutenção e desenvolvimento da educação básica. Então, esses itens foram dados por regularizados, além também de uma questão relativa a atendimentos das formalidades. Concluo, então, pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas. O Ministério Público acompanha a manifestação da unidade técnica e a proposta que apresenta nesse sentido pela emissão de parecer prévio pela irregularidade em razão dos fatos apontados pela instrução. Está em discussão? Aprovado. Senhor presidente, eu tenho, na sequência, dois atos de inativação, dois processos relativos a atos de inativação, que são bastante similares, então eu vou relatá-los em conjunto. É o processo 466-207 de 2011 e o processo 469-656 de 2011. Nos dois casos, houve a concessão de aposentadoria no exercício de 2011, o primeiro a senhora Cleusa Aparecida Esposete de Assis, o segundo a senhora Cristina Peduschi. Nesses processos o que é discutido é a questão da ausência de indicação no ato de concessão dos benefícios respectivos, ausência de indicação do valor dos proventos, conforme determina a instrução normativa dessa casa, número 46 de 2010. Nos dois casos, a diretoria jurídica opina pela legalidade de registro. Aqui é aquela situação em que considera que seria exigível a observância desse normativo a partir apenas da vigência da lei de acesso a informações e, não obstante, propõe à diretoria jurídica a legalidade de registro e a aplicação da multa do artigo 87.1b da nossa lei complementar, em razão de que foi deixado de não foi encaminhado no prazo fixado documentos relativos justamente ao documento que é a resolução de aposentadoria com a indicação do valor. O Ministério Público, em ambos os processos, opina igualmente pela legalidade de registro, mas que seja notificada a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência para que passe a incluir nos atos de concessão de aposentadoria a indicação do valor dos proventos. Nesses processos, houve a devida intimação do gestor para apresentação de justificativas, fez uma série de justificativas e eu já relatei na semana, se não me engano, na semana retrasada, o processo 422-323 de 2011, e que a situação era idêntica, e eu sigo o que apresentei naquela data. Eu acompanho as manifestações pela legalidade de registro, mas com a aplicação da multa do artigo 87.3f ao gestor que deixou de cumprir ao normativo dessa Corte. Está em discussão? Aprovado. Eu tenho
Por último, um processo que se encontra adiado, também um ato de inativação, é o processo 253-491-2011. É um processo em que servidora do município da Lapa foi aposentada por invalidez permanente e, nesse caso, a diretoria jurídica fez uma consideração a respeito da necessidade de revisão de proventos em razão da emenda constitucional 70/2012 e, ao final, opinou pela legalidade de registro do ato. Houve uma diligência a partir de um parecer do Ministério Público, em razão de que, tratando-se de doença cerebrovascular, conforme apontou o parquet, que tornou a servidora incapaz para a realização de qualquer trabalho, deve ser verificada a necessidade de instituição de curatela, observando-se as sequelas causadas pelo AVC. Foi feita a diligência, o diretor-presidente da entidade previdenciária informou que não há necessidade de curatela, haja vista que a servidora em questão apresenta apenas sequelas motoras que dificultam sua locomoção, mas que não impedem que dirija sua vida sem auxílio de terceiros. Aqui houve uma questão também que foi levantada pelo Ministério Público relativa à junta médica. O gestor esclareceu que, conforme legislação municipal, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida mediante laudo médico pericial e não por junta médica. E, então, esclareceu esse ponto. A diretoria jurídica novamente opinou pela legalidade de registro. O Ministério Público também acompanha a manifestação. Observa, no entanto, que, não tendo ficado suficientemente esclarecida a questão da curatela ante a mera assertiva do gestor previdenciário, desacompanhado de parecer médico, entende ser prudente a comunicação do fato ao Ministério Público da comarca para a oportuna aferição da necessidade ou não de se promover a interdição, conforme determinam os artigos 1768 e 1769 do Código Civil, tendo em vista que a teor do documento da peça 2 está expressamente consignada a situação de incapacidade total para o trabalho decorrente de acidente vascular cerebral, o que, por óbvio, também pode representar significativa redução da mobilidade em face da possibilidade de consequências neurológicas. Anota o parquet que a questão aqui aventada não visa criar óbice à servidora inativada, mas de garantir o exato alcance do preconizado no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, no que tange à dignidade da pessoa humana, cabendo ao poder público aferir a necessidade ou não de curatela, mediante uma prévia visita social, a qual poderá tanto ser realizada pelo órgão previdenciário ou, na recusa deste, como é o caso, pelo Ministério Público Estadual. Essa, então, é a manifestação do Ministério Público. E aqui eu vou propor ao colegiado que preliminarmente determine que a origem apresente ou um laudo médico que especifique essa situação ou ainda, opcionalmente, que faça a visita social, que foi, inclusive, indicada pelo Ministério Público de Contas, antes, então, de que seja comunicado ao Ministério Público Estadual. É a proposta que eu tenho a apresentar. Está em discussão. Apenas uma dúvida. Não vamos ocasionar nenhum problema para a pessoa. Não, vai continuar recebendo normalmente. Exato. Apenas, ao invés de acatar a sugestão do Ministério Público e desde já propor a legalidade de registro, o que estou propondo é que o gestor apresente, então, tome a providência de proceder à visita social ou ainda de que o laudo médico especifique essa situação que é motivo de dúvida do Ministério Público de Contas. Mas o Ministério Público é pela legalidade de registro? Ele é pela legalidade de registro e comunicação ao Ministério Público Estadual. Então, antes dessa providência, eu entendo que o município da Lapa pode já esclarecer a situação e que isso não seria necessário. Ainda está em discussão. Mas, como Vossa Excelência afirma, não haverá prejuízo à parte, senão eu ousaria contrariá-lo, não é? Não, de modo nenhum. AVC é coisa muito séria, basta ver que hoje perdemos o extraordinário cantor, não é? Não sei. Emílio Santiago, não é? Eu vi que ele estava lá. Não, Emílio Santiago, não vamos mais ouvi-lo cantar Xangai nem Laura, não é?
Então, eu não sabia. Maravilhoso cantor. Então, vamos acompanhar a proposta de Vossa Excelência. Volto a insistir, eu estava propenso a propor a aprovação conforme o Ministério Público, sem encaminhamento ao Ministério Público Estadual. Mas como não haverá prejuízo... Nenhum prejuízo, senhor presidente. Então, ainda em discussão, está aprovado. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que tinha relatado. Agradeço a Vossa Excelência, passo ao relato da minha pauta, 2 já retirados para o Pleno, o protocolo 180.092/12, município de Assis Chateaubriand, contas de 2011, a DCM regularidade com ressalva, houve devolução de valores ao erário municipal, o Ministério Público também acompanha a DCM e a proposta do relator é pela regularidade com ressalva. Em discussão, está aprovado. 183, 598/12, município de Caloré. Senhor presidente. Exercício é 2011. Conselheiro Bonilha. Eu gostaria de solicitar vistas desse processo. Vistas concedidas ao conselheiro Ivan Bonilha. A minha pauta está atendida, a palavra está livre. A próxima sessão, 27 de março, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.